Rinocéfalo cardíaco. Henrique Marlene Almeida. Parte 2. Vocês já ouviram falar, por exemplo, de alguém que diz assim, que não entra nesse negócio porque não tem tempo? Esse não, né? Esse não. Eu acho interessante o seguinte, a gente deve observar, muita gente não percebeu, que são essas as melhores pessoas para entrar nesse negócio. Por que razão? Você pergunta pelo seguinte, sei, você não tem tempo para entrar nesse negócio? Não. Eu pergunto, e você gosta dessa situação? De não ter tempo? Você fica feliz com isso? Achou horrível, a coisa que mais me incomoda. Eu pergunto, você está fazendo o que para mudar isso? Daqui um ano você vai ter mais tempo? Ele disse, de jeito nenhum, está há anos que eu estou assim. Há quantos anos você faz isso? Há 10 anos. E você está trabalhando menos cada vez mais no tempo? Ele disse, não, cada vez estou trabalhando mais. Mas por quê? Porque você ganha menos, está mais difícil a vida, tem que trabalhar mais ainda. Então você nunca vai ter tempo. E o que você vai estar fazendo para mudar? Este negócio é justamente o esforço a mais que você tem que fazer por um tempo definido, sabido, conhecido, para passar a ter tempo. Não é isso? Então, essa é uma argumentação que tem que ser dada e colocada para aqueles que dizem que não tem tempo. E, claro, acrescentar, como no nosso caso, que tempo é uma questão de preferência também. Será que essas pessoas não fazem absolutamente mais nada no sábado, domingo, à noite, etc? Claro que fazem. Só que elas acham que elas precisam descansar, elas precisam ver uma televisão, ver um futebol, fazer alguma coisa pelo trabalho que já tem. Pois é. Marlene e eu, quando entramos, ela falou, logo depois, inclusive nós ressentamos e conversamos de novo o esforço que a gente ia fazer. Que discussão que nós tivemos, nós dois, uma conversa gostosa. Como é que nós vamos fazer esse negócio? Vamos fazer sério? Vamos fazer para valer? Vamos fazer em 5 anos? Ou vamos fazer em 2? Vamos para chegar rápido ou vai chegar quando der? Eu disse, não, se é para fazer, nós vamos fazer do jeito que tem que ser feito e para valer. Então, conclusão, nós nunca trabalhamos 10 horas por semana. Jamais. Nunca trabalhamos menos de 20. Quer dizer, 20 e 25 horas. E não é só isso. Por exemplo, nós íamos ao teatro. A gente sempre gostou de teatro, pelo menos uma vez por semana. Do dia que nós entramos na Amway, nunca mais nós fomos a um teatro. Daquele dia, nunca mais nós fomos a um cinema. E eu que gosto de futebol, ia sempre, tenho cadeira no estádio de São Paulo, nunca mais fui assistir um jogo de futebol. Muitas vezes nem pela televisão. Quer dizer, quando ele jogou lá no Campeonato Mundial, eu estava em Piracicaba dando treinamento e tem alguém aqui que estava lá assistindo. Quando foi no ano seguinte, eu também estava fazendo outra coisa, não vi ele nem jogar pela televisão. Mas não tem importância, isso é uma opção. Hoje, por que nós já chegamos à conclusão? Se nós não fizermos essas coisas, é por opção nossa. Porque nós queremos ajudar muitas pessoas a crescerem. Mas em muitos desses casos, eu, por exemplo, vou assistir. Se o São Paulo se classificar de novo, eu vou agora assistir, mas não pela televisão, eu vou lá para Tóquio. E não vai fazer diferença nenhuma. Agora vocês vejam então, se alguém diz assim, eu já entendi que tem que fazer esse negócio tendo um sonho grande, tendo um objetivo grande, e tem que fazer o que tem que ser feito. A pergunta é, eu quero saber direitinho, exatinho o que eu tenho que fazer, porque eu quero bater o recorde, eu quero chegar rápido, eu quero chegar mais rápido que você. E é possível, porque eu demorei muito tempo nesse negócio, porque não tinha nada, não tinha sistema, não tive orientação, uma série de problemas. Então, conclusão, dá para fazer certo e rápido. A pergunta é, o que eu tenho que fazer para ser exatamente certo? Como é que a gente faz qualquer coisa que tenha que ser exato? Eu vou dar uma imagem. Digamos que vocês, por exemplo, tivessem um campo minado. E alguém passou por esse campo minado e não explodiu. E ele estava com os pés sujos de cal e deixou umas marcas no chão. Como é que vocês preferem ser? Vocês têm que atravessar esse campo minado. Isso aqui é o sucesso nesse caso. E aí o que acontece? Você diz assim, eu quero ser criativo. Eu quero ter a minha própria opinião, o meu jeito de fazer as coisas. Por exemplo, vou escolher um outro caminho qualquer que é o meu jeito. Ele pode até passar, não pode? Mas cá entre nós, esse cara é meio biruta. Você concorda ou não? Como é que você tem que fazer para passar o campo? Você vai seguir os passos marcados em branco. E você não vai seguir rapidinho assim, mais ou menos. Vai fazer assim, não? Você vai colocar o pezinho com todo cuidado, exatamente na marca branca. Não é assim que você faz? Claro, você não é louco. Você sabe que esse é o jeito de ter o sucesso. Então a pergunta é, no caso da Amway,
Como é que é? A criatividade, a inovação é fazer tese de doutoramento? Não. Aqui chama-se repetição, colinha. Você tem que fazer o que as pessoas de grande sucesso fizeram. E pergunte a eles se eles fizeram diferente. Qual foi o seu caminho? Agora o seu que eu vou fazer uma média. Não tem média, gente. Todos fizeram igual. Muita gente diz o seguinte, mas eu ouvi esse diamante já falar, você não viu esse, você viu outro. É que eles falam a mesma coisa. Por isso que eles são diamantes. Todos fizeram a mesma coisa. Todos estão num grupo que aprenderam com um grande líder, com uma pessoa de sucesso enorme. Se você estivesse aprendendo futebol, que tal ouvir o Pelé explicar da gente? A gente acharia ótimo. Se a gente estivesse aprendendo Fórmula 1, a gente podia pedir para quem? Para Ayrton Senna. Por que a gente escolhe essas pessoas? Foram campeões mundiais. Foram os expoentes máximos desse negócio. Como é que na Amway, quem foi o expoente máximo? Como é que a gente podia avaliar alguém que está fora da Amway, que não foi que fundou a Amway, os dois fundadores, que está fora, que teve o maior sucesso? Tem uma pessoa que ultrapassou $1 bilhão de patrimônio estando fora da Amway. Vocês sabiam disso? Não é milhão, é bilhão de dólares. Chama-se Dexter Yeager. Ele é o Pelé da Amway. Ele é o Ayrton Senna da Amway. Conclusão, vamos seguir o que o Dexter Yeager diz, que é o famosíssimo sistema. Vocês devem ter notado que esteve aqui o Vinícius, não teve? O que ele falou que é fundamental? Ouvir fitas, etc. Aí esteve o presidente da Amway. O que ele falou? Que é importante o sistema. Não sei se vocês notaram que a Amway tinha um plano. Era 642 com $200. Agora saiu publicado um outro. Vocês já receberam ou não? Muitos já receberam. Vocês sabem quanto é que é o valor, não? $200 não? 200 PVs? Não é 50 PVs. E a 642 não? Como é que eu falei que números que ele mandou? 963. Puxa, que coincidência. Tá certo? Gente, nós estamos num grupo do Dexter Yeager. O Dexter Yeager criou a internet nos Estados Unidos e depois foi para a Iberonet na Europa, a Pronet aqui no Brasil, Argentina. 2/3 dos negócios mundiais da Amway são dentro do esquema da Dexter Yeager. Uma dessas pessoas, o Dexter Yeager patrocinou pessoas, que patrocinou não sei quem, que patrocinou o Hal Gooch, né? Que patrocinou uma pessoa, outras pessoas, mas um deles chama-se Childers, Bill Childers. O Bill Childers esteve aqui no começo do ano, não esteve? Alguém assistiu o seminário dele? Aqui? Assistiram. Vocês lembram que ele disse o seguinte: eu tenho um problema, porque mais ou menos eu conheço uns 50 e poucos diamantes da minha organização, mas tem uns 40 e tantos que eu não conheço ainda. Você vê que é uma das metas que eu me coloquei agora. Eu quero ter uma organização tão grande que eu não consiga conhecer todos os meus diamantes, por mais força que eu faça. Tá certo? Então vocês estão vendo, se o Bill Childers tem uma organização com essa quantidade de diamantes, o que vocês acham do Dexter Yeager? Será que ele aprendeu esse negócio? Será que você que acabou de entrar agora, que nunca fez nada disso, nunca leu, eu sei que isso é uma sumidade, é uma inteligência sobre-humana, mas que tal usar essa inteligência para repetir o que alguém que já fez, teve sucesso e orientou centenas e centenas e centenas de pessoas que viraram diamantes e tiveram sucesso? Eu, por exemplo, garanto para vocês que eu entrei, não tinha orientação adequada, consegui uma agendinha em inglês, dei uma lida e fiz uma coisa chamada padrão de 7 passos. O que vocês acham? Só podia ser uma inteligência muito burra, entendeu? Depois eu aprendi. Hoje eu não fico mais inventando nada, eu só aplico e só ajudo as pessoas a aplicarem aquilo que já está inventado. Conclusão, claro que esse negócio é uma opção, cada um faz o que quer, essa é uma das grandes vantagens. O que a gente pode ter certeza absoluta depois do tempo que a gente está aqui, no começo a gente falava muito da experiência do exterior, hoje já dá para dizer com certeza absoluta o seguinte: quem seguir exatamente o sistema vai ter um sucesso rapidíssimo, não tem a menor dúvida. Não conheço uma exceção. Olha o que eu estou dizendo, hein? Milhares de pessoas, eu não conheço uma exceção.
E as pessoas que são altamente competentes, que nós temos no nosso grupo, gente extraordinária, fantástica, cresceu rapidíssimo, foi recordista, chegou no nível e começou a cair e chegou a 0%. Por que razão? Porque não seguiu o sistema. Nós fizemos no primeiro mês 21%. Quero conversar com todos os que fizeram 21% no primeiro mês, que venham conversar comigo. São poucos? Acho que não conheço nenhum. Pois bem, este que fez 21% no primeiro mês, reconhece que foi incompetente para manter o seu grupo no nível que estava. Por que razão? Porque eu não seguia o conhecimento, o aprendizado daqueles que já tinham tido a experiência. Então é isso que a gente tem que fazer. E eu vou procurar agora falar de vocês do sistema, só que não como vocês devem ter ouvido até hoje. Eu só vou falar a respeito do sistema, a respeito de alguns pontos básicos do sistema. Não vou falar do sistema em si, só alguns pontos básicos do sistema. E eu vou procurar falar de 5 pontos básicos do sistema. E os 5 pontos são os seguintes. Primeiro ponto que eu vou falar: duplicação. Duplicação, gente, é um ponto fundamental do sistema. O que quer dizer duplicação? É a tal repetição, a tal imitação. Vocês notam que eu estava dizendo das pessoas que são ótimas, que cresceram muito e caíram. Sabe por quê? Tem muitos de vocês que são líderes ótimos, gente que, vamos dizer, é um líder nascendo para ser líder nesta organização da Amway. Então, o que você tem como característica? Você tem um entusiasmo fantástico, você tem uma capacidade de trabalho, você tem uma dedicação, você quer ajudar todo mundo, você quer fazer tudo por todo mundo, inclusive. De tanto que você acredita nesse negócio e acredita nas pessoas e quer ajudá-las. E sabe que através dela é que vai crescer. Então, você faz tudo para todo mundo. Você mopa para todo mundo que você pode. Não é assim que faz? Tem alguns de vocês? O que acontece? O que isso provoca? Você veja o seguinte: uma pessoa que trabalha muito, fora o que ele já faz na atividade do plano A, quantas horas pode dar para a Amway numa semana? 10 horas é a proposta padrão. 20 horas ou 25 é a proposta de alguns que trabalharam muito, como a gente. Vocês acham que alguém, por exemplo, pode dar 50 horas por semana, além das atividades normais? Olha, o cara é ótimo, fantástico, hein? 80 horas por semana, além do que ele faz, normal? Esse é incrível, não é? Pois é, já imaginaram o seguinte: se ele conseguir que cada pessoa da organização dele trabalhe 10 horas, não 20, 30, 50, 10 horas com uma proposta padrão, e ele tenha 100 pessoas no grupo dele que façam o que tem que ser feito, quantas horas por semana dá isso? 100 pessoas a 10 horas dá 1000 horas. Não há pessoa que, por mais que trabalhe, consiga trabalhar 1000 horas nesse negócio por semana. Então, vocês notam o seguinte: isso é uma chave desse negócio. Vocês, quanto mais competentes forem nesse trabalho, mais pensem nisto. Que o que interessa não é o que você está fazendo em termos de esforço fantástico. O que é fundamental é quanto dos seus frontais estão repetindo em relação ao que você faz e deve estar fazendo. Então, o fundamental é você ser capaz de transmitir aos seus frontais, para eles fazerem o trabalho que tem que ser feito, que seja até em 10 horas. Mas se os seus frontais forem orientados, treinados, ajudados, para eles fazerem o trabalho certo, em 10 horas por semana que sejam, e, claro, uma das coisas que faz parte desse trabalho certo, significa ensinar também os seus frontais, eles vão ensinar os outros a trabalharem pelo menos 10 horas por semana, certo? Que vão ensinar os outros a trabalharem 10 horas por semana. Então, você tem uma organização de 100 pessoas, vai ter 1000 horas de gente mostrando o plano, acompanhando e fazendo as coisas. Se aumenta para 200, 300, 500 pessoas, são 5.000 horas de apresentação de plano, de trabalho nessa atividade. É impossível uma pessoa fazer tudo isso. E a gente só consegue isso como? Duplicando. Então, vocês notam o seguinte: a duplicação é terrível. E vocês precisam ter o cuidado de tudo que vocês fizerem ser exatamente o que vocês gostariam que o outro grupo faça. Tem gente que faz um pouco o que a Marlene falou: olha, eu não vou consumir, porque esse mês eu acho que não estou um pouco sem dinheiro, etc., eu não vou comprar. Isso transpassa
Não há como evitar isso passar para as pessoas e um grupo não compra também. Aí chega uma hora você fica desesperado, você não estou entendendo, eu tenho um grupo grande, o pessoal não está comprando, por quê? Não está comprando porque você deu exemplo. Tudo é exemplo. Por exemplo, eu estava lá no Rio, lá na convenção, e o Tony Morales chegou para mim, lembra do Tony Morales, quem foi à convenção? O do macaco? Então ele chegou para mim, brincalhão como ele é, fora, no palco ou fora do palco, chegou pegando a minha gravata e deu um apertão assim, deixou o nozinho bem pequenininho. Aí ele pegou meu PIN, que estava deste lado, tirou, e pôs desse e falou assim, quando a gente cumprimenta a pessoa é mais fácil que esteja deste lado. Eu deixei o PIN daquele jeito, nem prestei atenção, brincando com ele. E aí continuei fazendo o que eu estava fazendo lá na convenção. Isso foi de manhã. Quando chegou de noite, eu conversei com uma porção de gente do nosso grupo, e eu notei que uma porção estava com o PIN desse lado. Entenderam? Tudo se duplica. O que vocês querem que duplique? As coisas boas ou más serão duplicadas. Se você for triste, como diz a Marlene, toda a turma vai ficar triste. Você reclama muito, todo mundo reclama. Então, conclusão, nós estivemos lá em Fortaleza, Severo, a turminha lá, acho que é do Dario. O que aconteceu? Eu passei a tarde conversando com um grupo, treinando a turma, e eu disse o seguinte, vocês quando forem a uma reunião, também a própria roupa é importante. Vocês devem pensar o quê? Vocês vão ter o seu grupo, vocês vão ter o seu seminário, a sua reunião. E como é que você deve se vestir e se portar? Sabe como? Quando você tiver o seu grupo, imagina na sua cabeça, tiver o seu grupo lá, ele vai estar vestido de um jeito, vai estar se portando de um jeito. Como é que você quer que ele se vista? Como é que você quer que ele se porte? Porte-se hoje desse jeito. Aí o que aconteceu? Passamos a tarde conversando, quando foi à noite nós tivemos uma home meeting na casa de alguém, e eu fui apresentar o plano. E chegou lá várias daquelas pessoas, foi na casa de uma daquelas pessoas que estavam à tarde conosco, eram meia dúzia de pessoas. Aí, quando chegou um certo instante, chegou uma pessoa, e uma dessas 6 pessoas foi recebê-la. Aí falou, pois não, boa noite, o seu nome é? Aí falou, meu nome, você não sabe? Eu passei a tarde inteira com você. Aí ele olhou e falou, ah, sim, é você, como vai? Ela tinha caprichado tanto a moça, que ficou irreconhecível entre de tarde e de noite. Ou seja, ela pôs na cabeça que aquele é o padrão que ela gostaria de ter do grupo dela. Portanto, ela já começou a portar-se da forma que ela quer ser duplicada. Então, duplicação é um ponto-chave desse negócio. Segunda coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, além da duplicação, chama-se ferramentas. A Marlene já chamou a atenção, dizendo que nós começamos esse negócio sem ferramentas. A diferença é drástica. O grande problema, você só consegue notar a diferença de ter ferramentas ou não ter ferramentas, depois que você, por exemplo, entrou e não usou as ferramentas. Só que muitas vezes é tarde, porque você já desestimulou tantas pessoas já desistiram de trabalhar no seu grupo, que a hora que você vai querer começar a usar as ferramentas, já não dá mais tempo. E aí você não consegue mais mudar, você já duplicou de uma maneira que não é correta, aí depois para mudar, aí é dificílimo. A boca já está torta, aí você não consegue mais. Então você tem que começar desde o comecinho da maneira perfeita e correta, não é? Então, o que aconteceu? No tempo começaram a aparecer as ferramentas. O manual, por exemplo, é um espetáculo, porque nos esclarece uma porção de coisas que eu, por exemplo, não sabia nada. Levei meses e meses para bolar, entender como é que é isso, como é que é aquilo lá. No manual já tem um resumo disso logo de início, né? As fitas. A Marlene comentou, fita sensacional. É até a história, muita gente pergunta assim, e se eu tenho alguém que está longe e eu não posso ajudá-lo? Para começar, você deve se dedicar a convidar pessoas que estão até 2 horas em torno de onde você trabalha ou mora. Lembre-se disso. Não comece a convidar gente muito longe, porque depois você não pode dar apoio e essa pessoa morre. Então você tem 2 problemas. Você perdeu alguém que você podia convidar mais tarde e ele ficou um pouco triste, chateado, frustrado porque não teve sucesso. Então convide alguém que está dentro de 2 horas, porque você consegue sair às 6 e chegar às 8 para mostrar o plano, e sai de lá às 10, 10 e meia, chega à meia-noite, meia-noite e meia em casa, né? Não sem grandes riscos de vida e tudo mais, tá certo? Então, conclusão, claro, se você tiver alguém que é muito querido, muito especial, você acha que vai trabalhar muito, uma pessoa muito chegada, mais longe, então vá.
mas lembre-se que você tem que estar lá pelo menos uma vez por mês com ele. Portanto, assuma essa responsabilidade. Aí como é que você mantém essa pessoa com animação? A pessoa reclama. Hoje, antes de vir para cá, eu tive um telefonema de Belém, justamente. Alguém dizendo, agora eu estou com o celular, como é que eu faço, não sei o que, etc. Tal. Como é que a gente faz para poder dar apoio? É a fita. Vocês pensem o seguinte, se você não está podendo ir pessoalmente, você manda um substituto no seu lugar. Está certo que ele não é tão bom quanto você, mas é razoável, é um diamante já. Tá certo? Manda a fita, que é um indivíduo que pode quebrar o galho na sua ausência. Então, conclusão, as fitas são muito importantes. É outra ferramenta essencial. O EdPack, por exemplo, para convidar. Não existia o EdPack para convidar. Até há pouco tempo atrás, meses atrás, a gente convidava aprendendo na agendinha como é que se fazia. E convidar sempre foi um problema para muita gente, não foi? Ainda é para muita gente. Mas eu digo o seguinte, só é problemas para convidar ainda para quem não usa EdPack. Para quem aprendeu a usar EdPack, convidar ficou uma moleza. Pode ser gerente do banco que você conheça mal, pode ser um amigão seu, que você já conhece muito, que não, se você começar a falar um negócio, falar, você não entende disso, aquele gozador, brincalhão, né? Pode ser qualquer caso, agora é sempre o mesmo esquema. Vocês falam, eu queria te falar de um negócio. Negócio, que negócio? Network Marketing. E isso você tem que aprender. Essa é a parte mais difícil desse sistema novo. É aprender a falar Network Marketing. Então você fica na frente do espelho e faz um pouco de... enrola a língua, né? Network Marketing, de preferência. O que vai acontecer? A grande maioria no Brasil não sabe o que é isso ainda. Vai perguntar o quê? O que é isso? Claro que se ele for professor da universidade, como eu, às vezes ele vai ficar olhando e não fala nada, que é para não dar o bracinho a torcer. Aí se você quiser ser mal, você fala assim, você sabe o que é Network Marketing? Tá certo? Mas não seja mal, não seja mal. Então, você diz assim, Network Marketing. Aí a pessoa vai perguntar, mas o que é isso? Você diz, é o seguinte, eu tenho um material aqui escrito, para você ouvir, explicando o que é Network Marketing. Se quiser, tiver interesse numa oportunidade, quiser ouvir, eu deixo com você, você ouve e depois a gente conversa. Se a pessoa, eu acho que não vou ter tempo. Maravilha, esse não ia fazer o negócio de jeito nenhum. Ele não está nem interessado em ouvir a oportunidade. Tá? Se ele disser, não, deixa comigo, você sabe que você jamais entrega o EdPack enquanto ele não se comprometeu a devolver no dia seguinte. Tudo bem, então amanhã eu apanho. Se, eu não sei se vai dar para ouvir. Então não entrego porque eu tenho outras pessoas que querem ouvir. Aí em geral a pessoa até por o quê? Por curiosidade, né? Vai dizer o quê? Então deixa que amanhã eu devolvo. Aí você larga. E a pessoa vai ouvir. O que vai acontecer também? Teve uma vez um rapaz que me falou assim, esse negócio não funcionou comigo. O EdPack não funcionou. Falei, por quê? A pessoa nem quis ouvir. Mas está ótimo. Se ele nem quis ouvir, você deixando o EdPack, funcionou muito bem. Por quê? Se ele não quis ouvir, a mesma coisa, quer dizer que ele não está interessado. Teve um caso de alguém, por exemplo, isso aconteceu em Brasília, agora me repetiram, contaram de novo, que ele devolveu, disse assim, olha, ouvi, mas não é para mim. Muito obrigado. Só que o que acontece? Ele tinha acabado de comprar o EdPack. Como é que vem a fitinha por dentro? Ela não vem selada dentro do celofane? Estava selado ainda. Mas não tem importância. De novo, é uma pessoa que nem para achar alguns minutos para ouvir, para ter uma oportunidade na vida, achou tempo. Então essa pessoa não ia fazer mesmo. Conclusão, o EdPack é fantástico. Separa bem quem não vai ter interesse no negócio e quem pode ter no negócio. E quando ele vai a uma reunião, já tendo ouvido esse EdPack, ele sabe que é uma reunião de negócio, sabe que é network marketing, ele não vai com aquele medo, será que é seita, será que vai não sei o que lá, será que é isso, será que é aquilo? Então ele vai muito mais tranquilo, com a cabeça aberta, ponderada, ouvindo, deixa eu ver que negócio é esse, se me interessa ou não, muito mais profissional, e a gente já está percebendo que a chance de entrar, convidando normalmente, é uns 20%, por aí. E você usando o EdPack, é mais dos que 50%. Algumas pessoas dizem que está sendo 80%. Então, conclusão, passem a utilizar as ferramentas, porque são fundamentais dentro desse sistema. O que mais? E eu não falei de todas as ferramentas, mas que ponto fundamental eu acho que eu queria falar para vocês também. Tem uma coisa chamada que todos nós precisamos, que chama-se
método. Outra coisa fundamental dentro desse sistema. Ou seja, muitos de nós entramos com muita motivação, mas a gente não sabe como faz o negócio. Então a gente precisa de um método. Existe um método no sistema? Onde é que está o método? Existe um esquema que diz assim, quais são os passos que eu tenho que adotar para fazer bem esse negócio? Tem ou não? Como é que chama? Padrão de 8 passos. E está onde isto? Na agenda, numa agendinha desse estilo, tá certo? Que diz o padrão de 8 passos. Muito bem. O método é fundamental e é simples. E ele funciona brilhantemente. E, aliás, eu queria até fazer um teste aqui. Vocês podem me ajudar a fazer um teste? Ajuda ou não? Topam? Então eu vou pedir um esforço. Você aproveita, quem tiver com sono, dá uma levantada. Vamos fechar todo mundo de pé, por favor? Vamos levantar, vai? Todo mundo. Todo mundo. Isso, faz um esforço aí, porque assim mexe um pouquinho. Tá? Ó, cara. Eu vou fazer algumas perguntas e quem for responder não, vai sentar, tá certo? Então a ideia é a seguinte. Eu queria saber de vocês todos que estão aqui, tem que ser bem honesto, né? E se tiver a agenda, não precisa estar com vocês aqui. Se estiver aqui ou em casa, vale. Eu só quero saber, quem tiver a agenda, continua de pé. Quem não tiver ainda comprado a agenda, por favor, sente-se. Tem que ser honesto, hein? Não vai dizer que todo mundo, com tanta gente, comprou a agenda aí, né? Então tá bom. Em primeiro lugar, eu queria uns parabéns a todos que já estão com a agenda aí, que já estão um passo na frente. Maravilha, maravilha. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Também tem que ser honesto nessa segunda pergunta. E olha que se não for, eu vou fazer um teste aí, hein? Aí eu pergunto, hein? Eu quero saber o seguinte. Dentre vocês todos que têm a agenda, quem sabe os 8 passos de cor na ordem? Quem não souber, senta. Olha que eu pergunto, hein? Tá certo? Tá joia, tá joia. Palmas pro pessoal que ficou de pé, gente. Vou fazer mais uma pergunta. Continua a necessidade de honestidade completa. Eu quero saber o seguinte. Vocês que estão de pé, vocês têm a agenda, vocês sabem os 8 passos de cor. Agora, continua de pé quem estiver aplicando os 8 passos. Quem não estiver aplicando os 8 passos, por favor, sente. Os 8 passos, hein? Vou testar. Palmas para esse pessoal, por favor. Eu gostaria que vocês observassem o seguinte, não sentem, por favor, esses que ficaram de pé, não sentem ainda. Eu gostaria que vocês observassem o seguinte. Primeira coisa, vocês que são das regiões, ou são amigos deles, ou estão nas redes deles, olhem bem na cara deles. Olhem bem na cara deles. Eu estou garantindo a vocês, os que estão de pé, os que estão sentados, que estes vão chegar mais rápido. E nesse negócio, gente, não dá para mentir aqui em cima, não dá para mentir em público. Porque daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, nós vamos estar juntos. E vocês vão ver as pessoas que estão subindo aqui em cima. Então não há como mentir nesse negócio. Tá certo ou não? Então vocês vão ver que são esses que vão estar subindo aqui mais rápido. E a segunda coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Nós temos o pessoal, mais ou menos várias pessoas lá em cima, aqui, que estão de parabéns, sem dúvida. Mas eu queria notar que há uma certa concentração em algum lugar. Vocês notam uma concentração em algum lugar? Que coincidência fantástica! Vocês notaram onde é que está concentrado? Aqui na frente é uma concentração grande. O senhor o que é? É direto?
O senhor é Rubi? O senhor é Silver? O senhor também é Silver? O senhor é direto esse mês? A senhora é Esmeralda? A senhora é Rubi? O senhor é direto? O senhor é direto? O senhor é direto? O senhor é direto? Silver? Gente, vocês querem melhor demonstração que isso aqui funciona? Muito obrigado a todos pela demonstração. Veja o seguinte, não é dinheiro, não é limitações pessoais, não é nada do que a gente às vezes acha como desculpa a limitação para ter sucesso nesse negócio. É uma coisa muito simples. Vocês viram a quantidade de gente que já gastou dinheiro investindo na agenda? Vocês já gastaram o dinheiro necessário na agenda. A segunda etapa, sabe qual é que é? Ler a agenda. Não é interessante a atividade que tem que ser feita? Vocês vejam o seguinte, eu sempre pergunto assim, todos vocês ouviram falar em Faraó? Quem ouviu falar em Faraó, levanta a mão. Sabe o que é Faraó? Todo mundo sabe. Napoleão Bonaparte, todo mundo já ouviu falar? Não? Todo mundo ouviu falar. Por que razão? Sabe por quê? Porque vocês ficaram meses e meses e meses na escola, no primário, no ginásio, né? Decorando para poder fazer uma prova para passar de ano, não foi? Napoleão Bonaparte foi na ilha de Elba, não sei o que lá, Ramsés III, não viram falar? Que era o faraó? Vocês guardaram tudo isso, gente. Quanto que vocês têm ganho ultimamente por causa do Napoleão e do Ramsés? Vocês têm a arma na mão, é só decorar isto. Hoje, por exemplo, é sábado. O que vocês vão fazer hoje à noite? O que vocês vão fazer amanhã cedo? Por exemplo, é namorado e namorada? É marido e mulher? O que vocês podem fazer? Um estuda de um lado, outro estuda de outro, e um pergunta para o outro. E quando vocês estiverem brigando, não sei o que lá, você não é de nada, você não está me ajudando. Aí, sabe, em vez de fazer isso, ficar brigando à toa, sabe o que vocês fazem? Pergunta assim, qual é o passo 3? Aí você responde, é este. E qual é o passo 5? Vocês têm tudo para ter sucesso. Tá certo? Disse o Ken Smith claramente, ele referiu-se à nossa organização, referiu-se à Pronet. Ele sabe muito bem que nós temos resultado melhor que a maioria dos grupos. Vocês têm a arma na mão, vocês têm já tudo o que necessitam. Ponham a funcionar. O método é claro, não tem risco, não tem erro. E, repito de novo, se vocês notarem, mas eu não estou conseguindo tanto quanto eu devia. Eu estou muito tempo nos 3, nos 6, nos 9, ou no 0. E está no 0 não tem nada errado também. É um PIN como outro qualquer que ainda não apareceu. A única coisa é o seguinte, façam o que tem que ser feito, que são os 8 passos do padrão. E ponto final, tá certo? Quarta coisa, atitude. Atitude faz parte do sistema e é fundamental, gente. Vocês precisam ter a atitude correta. Tem uma frase conhecida que diz assim, a sua atitude vai estabelecer a sua altitude nesse negócio. Atitude quer dizer postura. Você tem que ter uma postura adequada, por exemplo, uma postura de confiança. Aquele problema de ser jovem e conseguir ser pérola, é porque ele é jovem, mas ele confia nele, ele confia no sonho dele, ele tem um sonho grande. Então eu não quero saber se tem 15 anos, 30 anos, 200 anos, não faz diferença. Eu acredito em mim, eu acredito no sonho, eu vou em frente. É o problema da postura, o que você sente por dentro, não tem nada a ver com a sua cara do lado de fora, tem a ver com o que os seus olhos transmitem. Então a atitude é isso, é a postura, é a confiança com que você fala. E você tem que ter a postura antes e não depois. Uma vez veio o Brig Harter aqui, ele é todo alegrinho, brincalhão, o tempo todo, etc. Tal. E aí o pessoal, isso foi no Maxud, o pessoal comentando, diz assim, também com o dinheiro dele, até eu. E aí eu cheguei e falei, poxa vida, a turma está dizendo, também com o dinheiro que você ganha, 10 milhões de dólares por ano, até eu dou risada, né? Ele falou assim, negativo, ele falou em público. A gente primeiro ri, depois fica rico. Então, nota o seguinte, postura é fundamental. Vocês querem chegar a diamante, não querem?
Tem alguém aqui que quer chegar a diamante? Não? Então, conclusão, gente. Tenham a postura de diamante desde já. E isso é possível. É possível. Vou contar um caso mostrando que é possível. Este caso é o caso de a Sueli, que é capaz de estar por aí, me contou que nós terminamos uma mopada em Franco da Rocha. Tá aí, o Carlos José também, né? Franco da Rocha. Eu fui lá mopar, e quando terminou, comemos a pizza de costume, lá no restaurante onde era naquela ocasião, e aí a Sueli me contou uma história da amiga dela, eu vou contar como se fosse a Sueli mesmo, para simplificar. Então, o que aconteceu? A Sueli contou isto, que tinha uma pessoa que tinha acabado de entrar na AMA e ensinaram para ela fazer certinho. Ou seja, você tem um sonho, comprometa, faça a lista, depois convida, etc. Então ela foi fazer a lista, né? Disseram para ela, como é que faz a lista? Tem lá, no manual explica, etc. Você pega, por exemplo, as agendinhas que você tem e vai vendo os nomes e vai registrando na lista, com o telefone. E ela foi passando pela lista, chegou lá numa hora, estava lá, Nelson. Ela pensou, Nelson, um rapaz trabalhador, está passando umas dificuldades, etc. Mas é uma pessoa boa. Pegou e, Nelson, botou o telefone. Claro que ela fez uma coisa que é inexperiência. A gente não julga antes. Você tem a lista dos seus conhecidos, você coloca todos. Depois você qualifica para escolher o primeiro uns, depois os outros. Não elimina ninguém a priori. Mas ela fez isso. Olhou, analisou, achou que o Nelson estava meio complicado, mas era uma boa pessoa para fazer. E adotou outros e foi em frente. Passados uns dias, ela começou a convidar. Convida um, convida outro. Chegou um dia, Nelson. O que ela fez? Telefonou para o Nelson. Olha, Nelson. Pediu para falar com o Nelson, né? O Nelson atendeu, disse, olha, aqui é a Sueli, etc. Eu queria dizer para você que tem um negócio assim, uma oportunidade. Não, mas eu não estou interessado. Não, mas Nelson, você tem que ver, porque o negócio é fantástico, é extraordinário, você tem que ver uma coisa muito interessante, você tem que ir. Não, mas eu não. Não, mas você vai abrir. Um entusiasmo incrível, o Nelson assim, tudo bem, eu vou. Quando é? Quarta-feira, assim. Chegou na quarta-feira, ela foi, chegou um pouquinho na hora em H, que ia começar. Chega fora, isso foi o ano passado, mais ou menos começo do ano passado, tinha um ômega 0 km. Tinha sido lançado há não muito tempo. Chamou atenção, um carro novo, recém-lançado. Olhou, bonito, e entrou. A gente entra por trás do local onde se apresenta a mopada. Ela entrou assim no local, quando ela entrou, ela olhou na frente e viu quem? O Nelson. Não o Nelson que ela pensava. Era outro Nelson. Ela se confundiu. Aquele Nelson era um Nelson rico, que estava muito bem, que ela mal conhecia. Aí o que aconteceu com ela? Ficou branca, vergonha total. Pegou, nem se aproximou, ficou escondida, ficou olhando de longe. Começaram a mopar, né? Terminou a mopada, ele levantou-se e ficou conversando com a pessoa que estava mopando. Aí ela viu que ele estava conversando, foi chegando devagarzinho. Chegou perto, ele estava lá, é realmente interessante, mas isso aqui como é que é? Você estava batendo um papo lá. Ela chegou e disse assim, olha, boa noite. Doutor Nelson, eu sou a Sueli. Virou doutor, né? Doutor Nelson, aqui é a Sueli. Ele disse, Sueli, como vai? Muito prazer, hein? Mas ele nem sabia quem era ela. Disse, olha, você foi tão insistente, mas tão entusiasmada, que você me fez vir aqui. E sabe que você tinha razão? É interessante realmente isto. Não preciso dizer que ele voltou na quarta-feira seguinte, ela chegou também, tinha lá uma BMW esperando. Vocês acham que a Sueli, né, teria convidado esse Nelson, se ela soubesse que era ele? Nunca. Mas não funcionou. Então a pergunta é, por que funcionou? Ele é rico, ela mal o conhecia. Como é que funcionou? Porque como ela não sabia, ela falou com alguém que ela achava que era pobre e estava precisando. Então ela estava por cima, estava dando uma boa oportunidade para ele. Então ela falou com aquele entusiasmo. Não foi isso? Então o que vale, gente, é você ter consciência que você sempre está dando uma boa oportunidade para a pessoa. Pode ser rico ou não. Nós não temos presidentes de empresa, não é, no nosso grupo. Então, conclusão, não tem que ter pensado às vezes, você tem que ter o seguinte, você não é um diamante? Um diamante sempre está dando uma oportunidade interessante para quem quer que seja.
Não esqueçam, saiam daqui diamantes. Por último, motivação, o último ponto que eu vou comentar. Eu falei do método, é assim mesmo, tem gente que tem muita motivação e não tem método. E método é importante. Agora, aparentemente, o que faz a gente continuar nesse negócio é motivação. Você veja que o presidente aqui já foi a não sei quantos países, já fez tanta coisa. O que aconteceu aqui? Que ele chorou aqui para danar, não foi? Uma emoção danada. Que raio de negócio é esse que dá tanta emoção? Outros não, outros são frios como eu, por exemplo, não é? Então vocês notam que fundamental nesse negócio é motivação. Método é fundamental, é importante também, porque senão você não sabe o que você faz. Mas para fazer o que tem que ser feito, você precisa de motivação constante. E o que acontece é o seguinte: o sistema previu como dar motivação a gente. E algumas pessoas que entram nesse negócio dizem assim: mas eu não preciso, eu tenho automotivação, eu tenho motivação suficiente, eu não preciso de OP, eu não preciso de seminário, não preciso de sistema, não preciso de fita, eu não preciso de nada. Eu diria o seguinte: pode até ser verdade, só que eles não entenderam esse negócio. Esse negócio não funciona só com eles. Esse negócio funciona com dezenas, centenas, milhares de pessoas. Então a duplicação é fundamental. Se ele não se motivar, não criar sistemas de motivação, não utilizar processo de motivação, ninguém do grupo dele vai usar também. Então a pergunta é: todos são automotivados? Você acha que todas as pessoas têm automotivação? Claro que não. Então, mesmo que você seja ultra automotivado, eu, por exemplo, vocês estão entendendo por que nós conseguimos um bom resultado no primeiro mês? Porque na hora que eu vi esse negócio, analisei, eu falei: olha, ou tem alguma truta escondida que eu não vi aí, ou é sensacional. E eu gastei 2 meses para entrar, estudando tudo, fiz todas as contas possíveis pelo computador, telefonei para Washington, telefonei para Stanford, onde eu estudei, li o que podia, arranjei livro, fiz tudo, falei com 1001, né? Fiz o que podia para ter certeza que esse negócio ia funcionar. Mas e daí? Se você não tiver a motivação suficiente para dar continuidade a esse processo, não vai funcionar. Então, no primeiro mês, sozinho, com a motivação que eu tinha, nós fizemos. E com a motivação que eu tinha, eu ia continuar, ia arrebentar feito não sei o quê, mas ia continuar. Porque esse é o meu estilo. Só que o que eu aprendi? É que eu não vou trabalhar sozinho, eu vou trabalhar com centenas, milhares de pessoas. Aliás, a opção é sua: você quer trabalhar com centenas ou com milhares? Qual vai ser o tamanho do seu grupo? Se é milhares, gente, você tem que dar um exemplo para os milhares. Você tem que fazer alguma coisa que todos façam. Então a motivação, se alguém dos milhares precisar, você tem que dar o exemplo fazendo tudo o que você quer que aquele um faça. Você não tem que pensar em você, você tem que pensar no seu grupo, nas pessoas que estão com você. Tire você de imagem, pensa nas pessoas que estão aguardando de você o exemplo, a informação e a orientação necessária. Você tem uma responsabilidade enorme depois que você entrou nisso. Então, como é que a gente faz esse esquema de motivação? Além da motivação pessoal, que você não vai desistir, claro que é ótimo se a gente tiver um patrocinador que motive a gente. E claro que muitos de vocês estão pensando: o meu patrocinador não me motiva. Vocês pensaram nisso, não? Esse meu patrocinador é meio fajutinho. Pensaram nisso ou não? Mas vocês pensaram que vocês também patrocinam alguém? Hein? O que você acha que os seus patrocinados estão pensando de vocês? Hein? Conclusão: motivem os seus patrocinados. Motive o tempo todo, não cobre. Você não tem que ser gerente. Tem gente que entra nesse negócio e diz assim: isso aqui é o meu grupo. Se alguém chegar e for mexer com ele, vai apanhar. Tá certo? Eu controlo, eu falo com todo mundo. Não quero que ninguém vá falar. A metodologia que nos ensinaram é o contrário. Se chega o Jim Reis aqui, eu ponho em contato com todo mundo no meu grupo, deixo ele falar. O que eles não ouvem de mim, vão ouvir do Jim Reis.
E vão ouvir de quem? De quem sabe tudo, que tem uma experiência incrível. Quanto mais os uplines falarem com os downlines, tanto melhor. Tem gente que diz, não, com o meu grupo ninguém fala. Só eu e através de mim. Ele deve ter saído de uma empresa daquele estilão padrão. Gente, não é nada disso nesse negócio. Isso aqui é um negócio que cada um faz o que quer. É um negócio que não tem dono, não tem chefe. O que a gente faz é liderar, não é comandar ou chefiar. O que a gente faz é motivar, é entusiasmar, é ajudar para que cada um faça o que ele tem que fazer e não mandar. Mas existem alguns esquemas importantes para motivação. O que existem? Marlene falou bem de um deles, livros positivos. A turma diz, putz, eu vou ter que entrar de novo nesse esquema de ler. Eu já saí do ginásio, saí da escola, parei de ler, não quero voltar a ler. E eu acho o seguinte, por $10 mil por mês, vocês fazem uma forcinha? Então, conclusão, tem que ler livro positivo 15 minutos por dia, não é muito. E o que mais? A fita, que é tão simples. A gente vai viajar, vai daqui para lá, quem vem de longe, ou então quem vai trabalhar, volta do emprego, é tão simples, né? Eu ia para a Universidade de São Paulo, né? Porque me aposentei em dezembro. Então, o que acontece? Eu ia, era meia fita, voltava, meia fita. Tão simples, e me motivo para danar. Fica difícil você levar os dias depois quando você não ouviu. E é claro que isso acontecia, né? Nosso estacionamento é aberto assim na frente da casa. Então o que acontece? Que às vezes eu estava voltando da universidade, 6h30, 15 para 7, aí eu vinha chegando com um carro assim, devagarzinho, na rua. A turma que, meu vizinho olha e fala, esse cara é meio, né? Claro, quem não está na AME, porque vários estão. Mas quem não está, olhava e disse, meio esquisito, ele vem devagar. Quem chega nessa hora da tarde está louco para chegar em casa, né? Então eu chegava e às vezes eu paro assim na frente da casa, devagarzinho, parava e ia levar uns 2 minutos para sair do carro. Por que razão? Você acha que vou perder o finalzinho da fita, gente? Conclusão, fica tão simples, tão gostoso, eu não tenho mais aquela pressa maluca, que a gente vivia no trânsito, você está correndo, você não sabe por quê. Agora, se demorou, o problema deles, eu estou ouvindo fita, já não me incomoda mais. Então, conclusão, fita motiva, ensina e vai para onde você quiser, tá certo? É um escravo seu para ir em qualquer lugar do país. O que mais que tem de motivação? Tem as Opens. Muita gente não entende que a Open foi criada, não é para mostrar o plano na primeira vez. Pode ser usado para isso também. O principal motivo da existência da Open, gente, é para associação. É o lugar onde você vai encontrar o teu time, onde você pode levar alguém e mostrar, tá vendo esses 100, 200, 300, 500 pessoas? Esse pessoal também extrai. Então você pode e deve mostrar o plano na sua casa primeiro. Você pode mostrar individualmente, pessoalmente, e depois levar a Open, onde ele vai ver aquele mundaréu de gente de todas as categorias, idade e todos os jeitos. E você mostra antes em casa. Claro que essa muitas vezes é uma barreira de muita gente, não é? Tem muita gente que não mostra o plano ainda, não? Sabe o que vocês têm que fazer? Vão ter que mostrar o plano. Entendeu? E eu lembro logo que esse negócio de mostrar o plano, a primeira vez você sabe que é difícil mesmo, dá um suorzinho, dá uma tremida, mas é como eu, por exemplo, hoje tremi para danar aqui, mas não tem importância, porque todo mundo sabe quando você treme muito é que você está entusiasmado, não é isso? Então vocês podem mopar a primeira vez e não tenham receio disso, mas seja como for, a Open tem como objetivo o quê? Mostrar aquele grupo grande, associado, entusiasmado. Você vai a primeira vez à Open, por exemplo, você vai sozinho, né? E alguém te convidou, aquele cara, teu amigo, você olha, às vezes acha um pouco estranho, aquela quantidade de gente e tudo mais, vê alguns conhecidos. Aí você convida alguém, fala com alguém, mopa, na primeira vez que você já entrou, você leva, vai uma pessoa com você que é convidado seu, né? Digamos que ele entre, aí chega na outra semana, vocês vão em quanto? 2 ou 3, entre você e mais alguns que você convidou. Chega na outra semana, vão 5 ou 6. Dali 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai na Open, a turma está lá, oi, como é que vai? Tem uma turmona enorme sua. E é isso que é fundamental, você criar esse ambiente, esse grupo, então você tem que ir, e ir sempre, porque lá é que vai te dar a injeção semanal. E tem gente que não leva algum convidado na Open, não deve sempre levar um convidado, porque já mopou antes e leva na Open. Mas, digamos que por acaso você não tem um convidado para levar na Open. A pergunta é, aí você deve ir à Open ou não?
Aí que deve. Porque se você não está levando, você às vezes fica um pouco chateado. Pois a Open é para motivar você, é para levar injeção de ânimo. Então, se você não tiver ninguém para levar, aí que com certeza você tem que ir à Open. Conclusão, Open é outro instrumento criado pelo Dexter Yeager para motivação. Depois, o que tem mais? Tem um seminário. O seminário, gente, vocês já viram o que é. Claro que quem está aqui pela primeira vez, tem alguém que está aqui pela primeira vez no seminário ou não? Gente, salva de palmas para esse pessoal que está aqui, por favor. O seminário é realmente o grande passo para vocês decidirem se fazem esse negócio ou não. A gente aprende aquilo que eu falei, que no começo, esse negócio, a gente não entende direito, é pelo cheiro que a gente entra. Depois ele começa a ir para a cabeça da gente. E por fim ele vai para o coração. Né? Por isso que eu digo que é um negócio rinocéfalo-cardíaco. Tá certo? Então, conclusão, é só aqui que vocês começam a entender como esse negócio mexe com a gente. Esse negócio muda a natureza da gente, ele explora tudo que a gente tem de bom. E aí que você começa a acreditar se você vai fazê-lo ou não. Portanto, seminário é fundamental para motivação. Todos têm que ir ao seminário. Então, se alguém tiver em dúvida, estiver entrando e não sabe bem como decidir, diz o seguinte: vá ao seminário e aí você decida. Essa é a orientação que a gente dá sempre. Conclusão, seminário é outro elemento fundamental para motivação. E finalmente tem um outro elemento de motivação, chamado convenção. O que é a convenção? Como é que eu posso explicar para vocês o que é a convenção como elemento de motivação? É difícil para danar. Eu vou tentar fazer uma comparação. Por exemplo, se alguém perguntar o seguinte: qual é a emoção de ser mãe? Eu vou explicar. Porque já me explicaram. É o seguinte: 9 meses, barriga cresce, dá algum trabalho, às vezes fica meio enjoada, não é isso? Às vezes tem que ficar por um tempo deitada, aí que chega um certo dia, nasce, dói, não sei quanto, mas parece que dói para danar, não é? Mas dói, aí nasce uma coisinha linda, só na opinião da mãe e do pai, né? Nasce, aí o que você faz? Você dá de mamar, não é isso? Que parece que dói também, né? Não sei, pelo menos pelo primeiro filho. Mas aí ele vai crescendo, etc. Tal, vai aprendendo a andar. Um bom resumo do que é mãe, não? Gente, dá para avaliar o que é emoção de ser mãe com essa descrição? Só tem um jeito de avaliar o que é emoção de ser mãe. Como? Sendo mãe. Ora, como é que eu posso transmitir a vocês o que é uma convenção? É um negócio de 3 dias, uma sexta-feira à noite. À noite tem, por exemplo, música. Tivemos Elba Ramalho. Tem um cômico às vezes, né? Tem diamantes, vão lá, 8 ou 10 diamantes, as esposas. Foi o Lair Ribeiro, fez uma palestra. Tem música o tempo todo, também orquestras o tempo todo. A gente ouve depoimentos de alguns diamantes, umas histórias de diamantes, como a Estela Salinas, que em 2 anos ela não tinha como dinheiro para comprar o kit. Em 2 anos ela virou diamante no México. E outras pessoas assim, o Tony Morales, que nos ensinou como é que a gente tira os problemas das costas. Não é isso? Então, conclusão, fiz um resumo de convenção. Deu para entender a emoção? Não. É impossível, gente. Só tem um jeito de entender o que é convenção. Tem que ir a uma convenção. Eu pergunto aqui, alguém daqui foi à convenção ou não? A última? Valeu a pena? Então, conclusão, gente. Só tem um jeito de vocês avaliarem o que é a motivação, o que é o aprendizado numa convenção. Tem que ir numa. E depois você avalia se vale a pena para ir em outras ou não. O que a gente aprendeu é o seguinte: a maioria que foi numa convenção vai na outra e nunca mais deixa de ir. E não é só isso. Os diamantes são as pessoas que do dia que foram entrar nesse negócio, foram a todas as Opens, foram a todos os seminários e foram a todas as convenções e são diamantes. Você acha que é coincidência? Assim como eu fiz o teste aqui do padrão de 8 passos, da agendinha, o outro teste é esse, são as pessoas que sempre foram e ficam 6 meses às vezes sem crescer, 1 ano sem crescer como Luiz Costa,
Mas chega um instante, estoura e não tem jeito, não tem erro. Para terminar essa minha parte, gente, eu só queria fazer uma última pergunta, que eu gostaria que vocês prestassem atenção para respondê-la corretamente. Vocês têm um negócio próprio? Muito obrigado. Deus os abençoe.